Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Marcas com Marca, um podcast que procurará sempre contar histórias de marcas escritas em português pela voz de quem as faz. Um espaço de respeito e reconhecimento, de histórias e história, de valores e valor, porque no final todas são marcas com marca, que trazem consigo a alma de quem as faz. Venha connosco nesta viagem em jeito de conversa pelo tempo de marcas que são, afinal, de todos nós. Este é um podcast da revista Marketeer e eu sou a Maria João Vieira Pinto. Isabel Costa e João Tomás fundaram a Burel Factory e os hotéis Casa de São Lourenço e Penhas Douradas e são responsáveis ainda por estarem desde há anos a recuperar património e história por terras da Serra da Estrela, mais concretamente na zona de Manteigas. Começaram com a recuperação de umas ruínas e a abertura de um hotel, seguiu-se um segundo e diz que o terceiro que virá a caminho. Pelo meio, reativaram ainda uma fábrica têxtil e voltaram a dar vida a um dos principais produtos da região, o Burel. Aos dois juntou-se ainda o filho, também João. Obrigada aos dois por estarem aqui presentes, pai João e filho João. E como dizia, esta história nasce de uma paixão conjunta pela serra, mas podiam ter ficado para a abertura de um hotel. E o que eu pergunto é, vocês de facto têm vindo a incutir muita valorização a todo o património, recuperação de tradições, recuperação do que é bom naquela zona, do que é bom no país. Só assim é que faz sentido fazer, trabalhar. E como é que foi toda esta história, todo este trajeto? Até porque o João também diz, como dizia há pouco, que cresceu com mais 2 irmãos. Como é que foi? Nós somos uma família de pessoas inquietas. Isso é bom. Somos uma família de pessoas inquietas. E somos todos. Sou eu, sou a Isabel, é o João e é a Maria. E eu posso dizer que talvez tenha sido eu o responsável, o primeiro responsável por esta nossa viagem ao interior do país. Fui uma pessoa que sempre deixei ligar à natureza, às montanhas, às caminhadas. Apercebi-me que a natureza tem um efeito terapêutico maravilhoso sobre as pessoas, aperfeiçoa-nos, transforma-nos, faz-nos pessoas melhores. E então, a pouco e pouco, começou a nascer a ideia de que poderíamos ter uma segunda vida no interior. E começámos exatamente a pensar nisso. Eu comecei a pensar nisso muito seriamente. E depois, portanto, arrastei a Isabel, que neste momento me ultrapassa e que lidera claramente os nossos projetos, sobretudo o projeto da Burel, que é uma pessoa particularmente entusiasmada e criativa. E tudo começou há cerca de 25 anos atrás. Começou há cerca de 25 anos atrás e tudo começou exatamente com a Casa das Penhas Douradas. Que era uma ruína. Que era uma ruína. As Penhas Douradas têm uma história interessantíssima. As Penhas Douradas nasceram na sequência de uma expedição científica organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa à Serra da Estrela. Os exploradores na altura deixaram as explorações africanas para se ligar à Serra da Estrela, para descobrir a Serra da Estrela. A Serra da Estrela é um local enigmático, estranho, e era necessário descobri-lo. Havia um interesse muito grande em encontrar um sítio alto que em que se pudessem instalar os sanatórios. A climoterapia começou a ter uma importância muito grande na altura. O Sousa Martins, que foi o principal impulsionador, tinha relações muito diretas com os médicos em Davos, na Suíça, e perceberam, portanto, que a altitude era o antibiótico para a tuberculose, e foi assim que se redescobriu as Penhas Douradas como o local certo em Portugal para se construir os primeiros sanatórios. E foi assim que as Penhas Douradas nasceram. As Penhas Douradas têm essa configuração, tem uma arquitetura sanatorial muito bonita, século XIX. Neste momento nós estamos a candidatar as Penhas Douradas a Património Nacional, porque realmente são os primórdios da cura da tuberculose em Portugal e na Europa, onde ainda temos provavelmente os únicos chalés vivos, autênticos, originais dessa época, com aquela arquitetura própria para combater a doença, portanto, com as galerias de cura, viradas a nascente, etc. E nessa estância tão bonita existia uma ruína de um antigo sanatório
que nós entendemos recuperar. E assim nasceu a Casa das Penas Douradas. Mas foi tudo isso que vos fez perceber que era ali que fazia sentido investir Era ali que fazia e sentido. criar o vosso primeiro projeto? Sim, sim. O espaço era maravilhoso, o sítio é absolutamente fantástico. Eu tinha aquela ideia de que sair de Lisboa, saía para a natureza, saía para a montanha, e aquilo é um local absolutamente encantador, contemplativo, cheio de paz, muito bonito, e sentimos que seria ali que nós poderíamos começar a fazer a Casa das Penas Douradas. As Casas das Penas Douradas foi o único projeto que nós tivemos que foi relativamente, foi pensado, foi escolhido. E foi pensado para ser exatamente o quê, João? O que é que queriam ali, naquele espaço? Naquele o que é que queriam espaço, oferecer? a ideia seria construir um pequeno hotel, seria para receber pessoas que se entusiasmassem pela montanha, pela serra, pelas caminhadas, pela natureza. A ideia seria envolver-nos, eu pessoalmente, muito com essa realidade. Ingenuamente pensava que seria uma vida absolutamente tranquila, descansada. Depois, com o tempo, Bem se chegámos enganou. à conclusão que não era bem assim, era uma vida mais complicada, mas foi um projeto, o nascimento da Casa das Penas Douradas foi um projeto muito, muito interessante. Nós, quando começámos as Penhas Douradas, é um hotel sem hoteleiros. Começa por aí, que é uma curiosidade muito, muito interessante. Na altura, quando abrimos as Penhas Douradas, Manteigas vivia um processo de enorme desemprego. As fábricas, os lanifícios tinham falido há uns anos atrás, os subsídios de emprego estavam a terminar, e nós tínhamos uma série de pessoas a necessitar de emprego. E foram operárias têxteis que foram as protagonistas da abertura da Casa das Penas Douradas. E algumas ainda ficaram lá alguns anos, muitos anos. A última, com mais de 70 anos, saiu agora. Depois de reformada, continua a trabalhar. E foi uma experiência fantástica, porque as operárias têxteis têm uma forma de estar muito, muito ligada ao detalhe, à perfeição, que são requisitos essenciais para quem está na hotelaria. Mas são pessoas que abraçaram uma nova vida muito diferente, com grande carinho, com grande entusiasmo. Não falavam inglês, mas falavam a linguagem da candura, dos sorrisos, e construímos com elas, com um orgulho muito especial, a Casa das Penas Douradas. E o que é curioso é que, passado 2 anos, nós, com estas pessoas, ganhámos um prémio de qualidade no Turismo de Portugal, o que para nós constituiu assim um orgulho muito especial, e sobretudo para esta equipa que eu não me canso de Mas deixe-me só perguntar-lhe, porque dizia que de facto isto é um projeto de hotelaria sem hoteleiros e que foi mais difícil e que trouxe mais trabalho do que aquilo que estavam a imaginar, portanto não foi para lá propriamente descansar, como achava que poderia ir, mas no entanto decidem pouco tempo depois, ou poucos anos depois, abrir um segundo. Abrimos um segundo, que foi a Casa de São Lourenço. A Casa de São Lourenço... Mas porquê, João? Bom, a Casa de São Lourenço, numa primeira análise, nós não estávamos muito para aí virados, mas depois chegámos à conclusão de que seria interessante olharmos para São Lourenço de uma maneira diferente. Por um lado, porque ganhávamos um pouco de escala, o que era importante para a evolução da própria empresa. E, por outro lado, achámos que tínhamos que proteger um bocadinho o destino e que não era conveniente termos maus vizinhos. e por isso decidimos olhar para a pousada de São Lourenço com outros olhos. A pousada de São Lourenço tem uma gênese completamente diferente, está até numa zona da serra, apesar de 3, 4 km de distância. As Penas Douradas estão naquela zona granítica maravilhosa, com aqueles blocos fantásticos. São Lourenço já está numa zona diferente, está numa zona de xistos, uma zona um pouco diferente. É interessante perceber que num espaço tão curto a paisagem muda, e muda radicalmente, mas São Lourenço nasceu num contexto diferente. São Lourenço nasceu na sequência da exposição do mundo português, nos anos 40,
daquela necessidade que Portugal tinha de se mostrar ao mundo, não é? E as pousadas nasceram pela mão do António Ferro, que na altura decidiu imaginar hotéis que não se parecessem com hotéis, como ele dizia, muito diferentes do habitual, muito diferentes daquilo que era, digamos, a versão europeia, francesa do luxo, portanto, que na altura ditava os hotéis que existiam na Europa e existiam em Portugal, hotéis pequenos, arquitetura portuguesa, hospitalidade portuguesa, gastronomia portuguesa, e assim nasceu a Pousada de São Lourenço, a 4 km das Penhas Douradas, mas com uma história radicalmente diferente. O arquiteto Rogério de Azevedo, modernista, Maria Cailo desenhou todo o mobiliário da pousada, uma artista fantástica, polivalente, fez imensas coisas, e hoje em dia recuperamos naturalmente todo esse património, e neste momento São Lourenço é um repositório do design português, com a Maria Cailo sendo a design mais referente, mais antiga, digamos, do que temos neste momento no hotel. E segundo eu sei, vem um terceiro projeto a caminho, não é? O terceiro projeto... Pelos vistos, vão-se cansando, mas não tanto, para ficarem parados. O terceiro projeto a caminho é um projeto que nós, também nas Penhas Douradas, foi um projeto que nós concorremos no âmbito do Vive Natureza. Uma casa chamada Casa Jones, que era um património do Estado, um edifício do Estado, um edifício que tem uma localização absolutamente fantástica e que nós gostaríamos de recuperar, que estamos a trabalhar nesse sentido. Existem algumas dificuldades por parte, neste momento, sobretudo do ICNF, que é o proprietário do edifício, e que neste momento existem algumas dificuldades que nós temos, que nós procuraremos, portanto, ultrapassar para que realmente se consiga desenvolver esse projeto. Pelo meio, o João nasce, segundo me consta, era bebê quando começa o projeto das Penhas Douradas. O que é que se recorda de todo este trajeto? Porque, entretanto, tira direito, mas o que é facto é que vai estando aqui também já agarrado ao negócio. E ajudando os pais. A Casa das Penhas Douradas foi comprada antes de eu nascer. Portanto, cresce com tudo exatamente. Isto. Eu lembro-me perfeitamente dos primórdios da Casa das Penhas Douradas, porque, entretanto, fomos falando sem estarmos muito agarrados à cronologia. Mas a Casa das Penhas Douradas abriu em 2006, eu lembro perfeitamente das Penhas Douradas, apenas com 9 quartos, mais pequena do que é hoje. Tudo isto, todo o serviço, toda a novidade. Há histórias muito interessantes minhas e da Maria que no dia antes da abertura entornámos uma lata de tinta nas lajes brancas, íamos estragando a abertura do hotel. Por isso crescemos na Serra da Estrela, íamos para lá todos os fins de semana. O meu pai ficava lá mais à semana, a minha mãe ainda tinha uma vida executiva na Sonai nessa altura. Por isso, como dizia há bocadinho, cresci com mais irmãos, além da minha irmã Maria da Estrela. Entre as Penhas Douradas, ao fim de 3, 4 anos, percebemos que tinha uma procura bastante elevada e que os 9 quartos inicialmente planeados não serviriam e até não permitiriam ter uma escala e uma rentabilidade necessária para o tipo de serviço que pretendíamos e que ainda hoje temos. Então, em 2009, fechámos para ampliar para os atuais 17 quartos e foi aí que descobrimos a Borel. Exatamente na sequência de descobrimos. Eu não descobri, tinha 8 anos. Mas lembro-me de... Mas já ias descobrir. Não. Descobriram e depois apresentaram-me a Borel. O Manteigas tinha, de facto, esta crise de desemprego muito grande. A penúltima fábrica a falir, a Sotav, que chegou a ser em tempos o maior empregador de manteigas em 2005. Em 2009 já estavam os subsídios de desemprego a terminar, Manteigas tinha desemprego acima dos 50%, e organizou-se um workshop, até na altura com a ajuda do padre e das paróquias, onde foram até consultores da Deloitte, etc., à Serra da Estrela, como é que conseguimos dinamizar Manteigas. Saíram várias ideias, nós ficámos com 2, uma que já não temos, outra que é a Borel, e que em 2009, 2010 abrimos uma pequena sala das linhas na Lanifícios Império, fábrica que entretanto acabou por falir, e que hoje existe, curiosamente, uma das razões para a Borel existir hoje
é um dos principais segmentos de negócio hoje em dia que conseguimos ver nos hotéis e conseguimos ver em muitas outras obras, que é as soluções acústicas de interiores. Isto é uma pequena curiosidade, mas nós tínhamos uma loja com mais pequena... Desculpa interrompê-lo, que para quem não sabe, quem nos esteja a ouvir ou a ver, para quem não sabe, o Burel quer explicar, e o que é que foi todo o projeto que, de facto, para além da hotelaria, vocês, entretanto, recuperam uma antiga fábrica têxtil, um dos principais produtos da região, e que hoje é um dos grandes cores do negócio do grupo, não é? Exato, e que é o que dá o nome a tudo isto. Somos os Burel Mountain Hotels, a Burel Têxtil. O Burel era um tecido muito pobre. É um tecido cujas origens datam ao século XI, com os trajes dos monges, muito utilizado nos capotes dos pastores, nós também conhecemos nos capotes alentejanos, mas que tinha as 4 cores primárias, que são as cores da lã, e branco, o preto, e as respectivas misturas, que são o sarrubeco. Em 2009, na sequência desse workshop que se fez em Manteigas, descobrimos que o Burel podia ser tingido em mais de 100 cores, que hoje em dia temos, podia ganhar tridimensionalidade, podíamos fazer pontos, podíamos aplicar em almofadas, em interiores. Ao mesmo tempo percebemos que as mantas também era um saber que se estava a perder. Mas sim, o Burel é um tecido muito próprio, 100% lã, que é tecido a 1,80 m de largura, onde se vê perfeitamente o fio, a treia e a trama, mas que vai a um processo de ultimação em que encolhe para 1,40 m de largura, onde não se vê fio. É completamente compacto, a água é resistente à água, tem capacidades igníficas e acústicas muito, muito interessantes. É muito parecido visualmente ao feltro, mas não tem nada a ver porque é tecido e o feltro é só compactado. E é o que nos traz aqui hoje. E hoje, como eu dizia, de facto, uma principal área de negócio decora grande parte da Casa de São Lourenço, e sei que foi ponto de viragem para a marca terem feito a decoração de interiores da sede da Microsoft em Lisboa. Foi exatamente. Foi ponto de viragem, não foi? Foi realmente o ponto de viragem. Foi o ponto de viragem. E a história tem interesse e é uma história original, porque a Lanifice Império era uma empresa que funcionava em Manteigas e que funcionava e que começou a funcionar mal. Os produtos eram produtos muito interessantes, os trabalhadores eram qualificados, mas a empresa praticamente não tinha atividade comercial, portanto, e foi definhando. Na altura, nós tomámos de arrendamento um espaço, a Sala das Linhas, que referiu o João, ajudámos a empresa na medida em que recrutámos para as Salas das Linhas alguns trabalhadores. A empresa começou a produzir, digamos, o Burel para nós. Na altura abrimos uma pequenina loja no Chiado, tinha 4 metros quadrados, uma loja minúscula. E foi assim que nós começámos o trabalho. Mas hoje tem uma grande loja no Chiado, tem uma grande loja no Porto, exportam para uma mão cheia de países, o negócio continua a crescer. Até onde é que a Burel se pode desenvolver? Eu penso que a Burel não tem. Os hotéis têm a limitação dos quartos. A Burel tem uma limitação produtiva, que é uma limitação maior. É diferente, não é? A Burel tem uma capacidade de crescimento que não tem comparação. Portanto, nós, entretanto, também recuperámos uma fábrica na Covilhã, transformadora, que para nós foi também uma fábrica que faliu e que nós recuperámos num processo de falência. Nós éramos clientes da empresa, porque o Burel, para ser Burel, precisa de um processo de o tingimento que falou o João e dos acabamentos que também o João referiu. Essa fábrica era uma fábrica que prestava esse tipo de serviços. A fábrica entrou num processo de falência. Nós, enfim, seríamos naturalmente prejudicados, portanto, seriam danos colaterais muito, muito sensíveis se o processo de falência fosse por diante e se a fábrica encerrasse, e nós então decidimos comprar a fábrica também num processo de falência, a reempregar os trabalhadores e pôr a fábrica a funcionar. É neste momento a última fábrica do tecido urbano histórico da cidade das fábricas, que é a Covilhã. A fábrica é uma fábrica interessante, é uma fábrica que tem uma história, mas é uma fábrica que foi reconstruída nos anos 60, é um edifício modernista, é um edifício interessante.
E neste momento é, digamos, a nossa preocupação de recolocar, digamos, a fábrica a funcionar como deve ser. As falências... Porque senão teriam ficado reféns, não é? As falências são sempre processos complicados, não é? Quer dizer, são processos destrutivos que a pouco a empresa se vai degradando, quer na relação com os trabalhadores, quer na relação com os fornecedores, quer na relação com os clientes, quer os próprios equipamentos. Portanto, a recuperação é sempre, digamos, um processo mais lento, mas é um processo que nós estamos a seguir com força e com determinação e que vamos conseguir resolver com certeza. Não é? Maioritariamente para exportação, neste momento. A transformadora? Os produtos da Borel. A Borel, sim, apesar de ter uma grande presença no mercado nacional, falo através das lojas que 90% dos clientes são estrangeiros. Também. Por isso, sim. 50% do O fator preço é impeditivo para os portugueses? Porque não é um produto barato, ou não é não é barato, olhando ao trabalho e a toda a mão de obra, porque só quem vai visitar a fábrica, como eu tive o gosto de o fazer, é que percebe de facto o trabalho que tudo isto dá. Mas, eu por acaso aí discordo, ainda ontem tive esta discussão com a minha mãe, porque eu acho que o nosso produto é barato. Para o salário médio português, eventualmente. É que... Não, vou dar um exemplo. A Zara, a Home, lançou há coisa de 2 ou 3 meses uma manta igual à nossa manta espinhada, custa menos de 3 euros. E nós temos uma história, temos uma capacidade, uma menor capacidade industrial muito, muito maior. Por isso acho que naturalmente não é um produto barato nesse sentido, mas é um preço, o nosso preço também é um preço da nossa história, é um preço da nossa recuperação do património. E também é um posicionamento inerente ao preço que advém desse tipo de... que daí advém. Não... Temos e recebemos muito o feedback oposto, não no mercado português, mas no mercado estrangeiro, de que às vezes o preço mais baixo é percebido como um sinal de pouca qualidade, que não temos mesmo, que os tiares mais antigos e mais lentos têm muito maior qualidade que os tiares mais recentes que nós também temos. Os acabamentos são melhores, não há tanto defeito, não há tanto fio partido, porque o fio é tecido mais lento. Mas sim, temos esta dicotomia entre Portugal e o mundo, e as respectivas capacidades para idade de poder de compra, né? Que são muito diferentes. Mas a história da marca também tem uma importância muito grande, não é? Claro. Porque a Borel, quando nasceu, na falência que estávamos a referir há pouco, a fábrica é uma fábrica com cardas do século XIX, não é? Portanto, do tempo da Revolução Industrial, e que continuam a trabalhar. E com fiações de alguns anos depois, e com tiares do princípio do século XX. E toda essa arqueologia industrial que nós pretendemos que continue a funcionar. Não é? Que não se degrade e que não se estrague. E que as pessoas da fábrica, sobretudo os mais antigos, conseguiram passar o conhecimento aos mais novos para que nós continuássemos a funcionar nessas máquinas. Essas máquinas fazem um produto único. Quer dizer, não existem produtos que possam, frequentes, não é? Que tenham estas características. E isto faz com que o produto tenha uma história muito especial e que é uma indústria feita à mão, não é? Quer dizer, é uma indústria feita à mão, em que isso permite que o preço do produto seja um preço diferente, um preço que reflita exatamente toda essa história. E esse preço é um preço que necessariamente é um pouco mais alto, mas é um preço que é necessário para que a fábrica seja sustentável, para que os salários possam ser pagos, para que toda essa tradição têxtil que se estava a perder renasça e que continue. Portanto, se fixem pessoas em manteigas. E, portanto, é um preço, como diz o João, portanto, relativamente barato para um movimento que tem esta dimensão social que nós consideramos que é muito importante. Quer dizer, hoje em dia fala-se muito em sustentabilidade, mas a parte da sustentabilidade ambiental, vivemos num parque natural, num geoparque, na Serra da Estrela, etc. Tudo isso tem muita importância, não é?
mas o que tem realmente importância para nós, portanto, é a questão social, é a sustentabilidade social, portanto, é o apoio às comunidades, é garantir que há um rejuvenescimento dessas comunidades, que as pessoas mais novas, portanto, regressem a manteigas, que o conhecimento passe dos mais novos, dos mais velhos para os mais novos, que as famílias se constituam, que nasçam crianças em manteigas, portanto, e na nossa fábrica, e nas nossas fábricas, há uns anos esta parte nasceram quase 20 crianças pequenas, isso para nós é um número fantástico e é uma alegria percebermos, portanto, Tendo em conta que o as envelhecimento comunidades, do nosso país. Então que as deixa-me fazer só comunidades 2 perguntas, João. estão Primeiro, se é previsível que venham a abrir novos pontos de venda, até para reforçarem também a notoriedade da marca e contarem melhor esta história, porque eu também não acho que o preço seja elevado, tendo em conta todo o trabalho e toda a história que está aqui a ser contada. Mas nós ainda continuamos a subvalorizar de alguma forma alguns produtos nossos. E por outro lado, sentem o peso da responsabilidade que é continuar a recuperar o bem-fazer, a história do país, no fundo? Absolutamente, não é? Quer dizer, eu acho que o país, vamos lá ver, quer dizer, o nosso projeto é sobretudo um projeto, os nossos projetos são sobretudo projetos de recuperação e de reconstrução de património, não é? Quer dizer, nós costumamos dizer que não fazemos nada de novo, quer dizer, nós chegamos aos locais, percebemos que existem tradições, fábricas, saberes que se estão a degradar e que se estão a perder, portanto, e nós procuramos trabalhá-los, portanto, e recuperá-los. Quer dizer, essa é a nossa principal preocupação. Nós vivemos num país cheio de coisas valiosas e cheio de coisas raras, não é? E essas coisas raras têm necessariamente muito valor. E estão aí, não é? E passar por elas e sermos indiferentes a elas é uma coisa que nos perturba, não é? Portanto, e foi isso que de alguma forma, portanto, nos mexeu, não é? E tudo isto é que nos fez trabalhar, quer a indústria, portanto, quer o turismo, não é? Quer dizer, o turismo mais fácil, nós víamos as ruínas e percebíamos, portanto, que os espaços eram bonitos e que podiam ser recuperados, mas quando olhamos para as fábricas é muito mais complexo, não é? Portanto, não é apenas o património, mas são os saberes, são as máquinas, são as tradições, é o conhecimento, não é? E isso são valores que nós devemos recuperar. E o país está pejado, portanto, dessas situações. E à espera, portanto, que haja pessoas, portanto, que se aventurem, que entrem pelo interior adentro, que não tenham medo, não é? E que agarrem nesses projetos, portanto, e que os desenvolvam. E foi o que nós procurámos fazer ao longo da nossa vida. E é possível que vocês venham a aventurar noutras regiões? A sua paixão é mesmo a serra, não é? Nós estamos muito ligados, portanto, à endogenia da serra, não é? Portanto, o Burel nasce na Serra da Estrela, nasce com raças autóctones da Serra da Estrela. A nossa preocupação é realmente garantir, portanto, que tudo isto permaneça, que tudo continue, e que haja, por parte também das entidades públicas, portanto, esse carinho e esse interesse. E que nós, com muita tristeza, reparamos que nem sempre existe. Por exemplo, uma das coisas que nos tem preocupado muito e que prejudica, digamos, toda a fila da lã, são a questão dos lavadores. Na Guarda existia um lavador de lã, que é o único lavador, portanto, que existe neste momento em Portugal. Existe outro no Norte, mas uma coisa mais pequena. Portanto, a empresa faliu e não houve, digamos, os lavadores as máquinas foram vendidas, provavelmente foram para a China, para outro sítio qualquer, portanto, e não houve, digamos, por parte das entidades públicas, a mínima preocupação, portanto, em recuperar, não é? Nós entendemos que naturalmente a iniciativa privada é uma coisa muito importante, não é? Mas há momentos, portanto, em que o Estado tem de intervir, não é? Portanto, é o chamado princípio da subsidiariedade, não é? Portanto, quando algo é muito importante e os privados não conseguem, portanto, o Estado tem de segurar, tem de agarrar, não é? Portanto, a Isabel costuma dizer com uma certa graça, portanto, que os lavadores são como os matadores, não é? Quer dizer, portanto, são coisas que são públicas, são coisas que são necessárias para uma comunidade, que não podem deixar de existir e por isso há intervenção pública no sentido de serem recuperados.
O ciclo da lã, portanto, Fica aqui já esta nota. o ciclo da lã. Em jeito de Não, apelo. mas isto é assim, quer dizer, há uma interrupção. Claro. Quer dizer, portanto, os pastores têm que tosquear as ovelhas, não é? Os animais precisam de ser tosqueados, não é? E depois o que é que se faz à lã? Não é? Deita-se fora, enterra-se, destrói-se, que é o Hoje em dia material, está-se a lavar a Marrocos. que é o E à material, Turquia. que é o material absolutamente Para voltar. Exatamente, que é um material que tem absolutamente nobre, não é? Que tem aplicações em milhares de situações. Portanto, há ali uma interrupção. Claro. Há uma interrupção. Isso é uma coisa que depois tem efeitos dramáticos sobre a pastorícia, sobre as profissões que são amigas do ambiente, não é? Portanto, e que são as profissões da montanha, não é? Portanto, a serra precisa de pastores, os rebanhos fazem parte da tradição da montanha, limpam a montanha, são essenciais para gerir os dramas que são, por exemplo, os incêndios que existem neste momento na Serra, e a Serra da Estrela é provavelmente um dos locais mais perigosos do país, não é? Quer dizer, e é difícil entender porque não se olha para estas coisas de uma maneira diferente. Portanto, porque há aqui realmente, são situações que são quebras, não é? São situações que prejudicam realmente o desenvolvimento de todas estas situações. João, como eu perguntava há pouco, vamos ter mais um hotel, mais um pequeno hotel e mais alguma loja gostava de abrir? Eu acho que a expansão da Borel não passa por lojas próprias neste momento. Há como dizíamos no início, um dos nossos principais setores de atividade são os revestimentos acústicos, é a Borel Factory Special Solutions, design de interiores e de ambientes, para escritórios, para hotéis, mas cada vez mais para casas particulares. Não só em Portugal, já foi 100% português, hoje em dia já temos 15% do nosso mercado nos países nórdicos. E a nossa expansão passa muito por parceiros. É muito difícil abrir mais loja, suportar tanto um investimento tão alto nosso, por isso temos que construir boas relações com parceiros, um bocadinho em todo lado do mundo e crescer por aí. Muito obrigada aos dois por esta história que tinha muito mais ainda para contar, mas vamos contando, espero voltar a tê-los e obrigada por todo este trabalho magnífico de recuperação do nosso país também. Muito obrigado, Maria João, foi um gosto. Obrigado.